A vila de Caelo, situada no abraço gélido de um vale esquecido pelas correntes de ar quente, enfrentava o início daquilo que os anciãos chamavam de o grande ciclo de gelo. O cenário era de uma beleza cruel, montanhas de picos afiados que pareciam facas de cristal contra um céu permanentemente cinzento, onde o sol era apenas uma mancha pálida e inútil. A economia local girava inteiramente em torno da sobrevivência calórica. A hierarquia social era definida pela robustez dos galpões de lenha e pela força física necessária para extrair madeira das árvores endurecidas pelo frio extremo. Naquela época, o inverno não era apenas uma estação, mas um predador ativo que espreitava em cada fresta das cabanas de madeira, transformando o ato de respirar em uma pequena nuvem de cristais que feria os pulmões. As famílias viviam aglomeradas em torno de lareiras gigantescas, escravas de um consumo de combustível que nunca parecia ser o bastante para afastar a geada. O comportamento padrão da maioria dos habitantes de Caelo era ditado pela tradição da força bruta e pelo medo ancestral do congelamento. A lógica era linear e desesperada. Se o frio aumentava, a única resposta aceitável era construir lareiras maiores e queimar toras de carvalho cada vez mais grossas. As casas eram construídas com tetos altos para que a fumaça subisse, mas isso criava um vácuo que sugava o ar gelado para dentro pelas frestas das portas e janelas. Os homens da vila passavam 18 horas por dia em uma luta inglória contra a floresta congelada, arriscando perder os dedos por hipotermia para manter pilhas de lenha que desapareciam em uma única noite de tempestade. Havia um orgulho tóxico nessa exaustão. Quem mais sofria para buscar lenha era visto como o mais resiliente, enquanto qualquer tentativa de pensar fora desse ciclo de esforço físico era interpretada como preguiça ou loucura perigosa diante da morte iminente. Elias era o antítese do herói local, enquanto os homens da vila possuíam ombros largos e mãos calejadas pelo manejo constante do machado. Ele era magro, de movimentos precisos e silenciosos. Nascido em uma linhagem de construtores de barcos que há muito haviam deixado a costa, ele carregava no sangue uma herança de compreensão sobre estruturas e fluidez. Ele não via o mundo como uma série de obstáculos a serem derrubados, mas como um sistema de fluxos e refluxos de energia. Sua motivação principal não era a glória ou a demonstração de força, mas a preservação da vida com dignidade. Elias tinha uma memória visual impressionante, capaz de recordar como a lama secava de forma diferente nas margens do rio ou como certas pedras retream o calor do sol de verão por horas após o anoitecer. Para ele, o esforço frenético da vila era uma dança trágica de desperdício que consumia a alma dos homens antes mesmo do inverno chegar. Seu diferencial cognitivo residia na capacidade de observar o que era invisível para os outros, o movimento do ar e a transferência de calor por massa. Enquanto os vizinhos focavam na chama brilhante e barulhenta, Elias focava na inércia térmica das pedras do rio. Ele passava horas observando como as pequenas criaturas da floresta moldavam seus ninhos, percebendo que a natureza raramente combatia o frio com agressividade, mas sim com isolamento e geometria. Ele era um homem de poucas palavras, muitas vezes confundido com alguém indiferente ou preguiçoso, pois preferia gastar o dia desenhando diagramas no chão batido de sua cabana a se juntar às expedições exaustivas de extração de lenha. Essa personalidade observadora e resiliente permitia que ele suportasse o isolamento social, pois sua mente estava ocupada resolvendo um quebra-cabeça físico que ninguém mais na vila de Caelo conseguia sequer enxergar sob as camadas de neve acumulada. A quebra definitiva com a normalidade ocorreu quando o Conselho da Vila anunciou que o inverno daquele ano seria o mais rigoroso do século, exigindo que cada família triplicasse suas reservas de carvalho. Enquanto todos corriam para as florestas com machados afiados e trenós pesados, Elias tomou uma decisão que beirava a insanidade aos olhos dos vizinhos.
Ele caminhou na direção oposta, rumo ao leito seco e parcialmente congelado do rio. Lá, ele começou a extrair toneladas de pedras arredondadas e argila cinzenta, transportando o material para dentro de sua pequena cabana em viagens lentas e metódicas. Ele não estava reforçando as paredes externas contra o vento, nem cortando uma única herdora de madeira extra. Ele estava entulhando o centro de sua sala com o que os outros chamavam de lixo frio. Para a vila, aquela era a imagem do colapso mental de um homem que desistira de lutar pela própria sobrevivência. O que Elias fazia parecia um erro absurdo para a lógica tradicional de Kaelo, pois, em vez de criar espaço para o fogo respirar, ele estava ocupando o interior da casa com massa sólida. Ele começou a selar as janelas com camadas triplas de lã embebida em resina de pinho e a cobrir a base externa da cabana com montículos de terra batida, transformando sua morada em algo que parecia mais uma toca de animal do que uma habitação humana. Os anciãos balançavam a cabeça, alegando que ele morreria sufocado pelos vapores ou que as pedras geladas roubariam o pouco calor que ele conseguisse gerar. A ideia de que alguém pudesse sobreviver ao grande ciclo de gelo sem uma fogueira rugindo no centro da sala era uma heresia técnica que desafiava milênios de cultura de lenhadores, colocando Elias no centro de um espetáculo de incompreensão coletiva. A reação da comunidade foi imediata e carregada de um desprezo ácido, alimentado pelo medo que o inverno rigoroso despertava em todos. Nas tavernas enfumaçadas, o nome de Elias tornou-se sinônimo de fracasso e loucura, sendo usado como um aviso sombrio para as crianças que não queriam ajudar no transporte da lenha. O líder da vila, um homem de físico avantajado chamado Garrick, que se orgulhava de possuir a maior pilha de carvalho da região, parava frequentemente diante da cabana de Elias, apenas para soltar gargalhadas curtas e desdenhosas. "Vejam só o engenheiro de lama!" gritava ele para quem quisesse ouvir, apontando para as mãos sujas de argila do protagonista. Para os habitantes de Kaelo, a sobrevivência era uma prova de masculinidade e vigor físico. Ao se recusar a participar da exaustiva colheita de madeira, Elias não estava apenas cometendo um erro técnico, ele estava insultando o esforço hercúleo de cada homem que sangrava na floresta para manter sua família aquecida. Os argumentos do senso comum contra o método de Elias eram baseados em gerações de uma lógica de curto prazo que privilegiava o brilho da chama sobre a constância do calor. Vizinhos batiam em sua porta, não para oferecer ajuda, mas para proferir sentenças de morte disfarçadas de conselhos, alegando que pedras eram esponjas de frio e que ele morreria congelado no primeiro suspiro da tempestade. O isolamento social tornou-se quase absoluto. As pessoas começaram a desviar o caminho para evitar passar por sua propriedade, como se a estupidez de Elias fosse algo contagioso que pudesse atrair a geada para suas próprias casas. Ele foi oficialmente excluído das reuniões de distribuição de suprimentos, pois o conselho decidiu que não desperdiçariam recursos com alguém que escolheu o suicídio por preguiça. A desonra era tamanha que até os antigos amigos de infância baixavam o olhar quando o cruzavam na trilha do rio, deixando-o entregue à própria sorte em um silêncio opressor. Esse descrédito serviu para transformar a casa de Elias em uma espécie de mausoléu antecipado aos olhos da vila, uma estrutura que todos esperavam encontrar cheia de cadáveres congelados após a primeira grande frente fria. As críticas escalaram para a hostilidade quando alguns moradores sugeriram que ele deveria ser expulso, temendo que seus experimentos com lama pudessem atrair pragas ou comprometer a integridade do solo da vila. A pressão psicológica era imensa, mas Elias mantinha uma calma que irritava ainda mais seus detratores. Ele aceitava a zombaria com um aceno silencioso, continuando seu trabalho de moldar a argila e posicionar as pedras com uma precisão cirúrgica. Para a maioria, aquela calma não era resiliência, mas o delírio final de um homem
que já havia aceitado a derrota. Enquanto o céu escurecia e o primeiro vento cortante de 30 graus abaixo de zero começava a uivar pelas chaminés, Elias trancava sua porta, selando-se em um mundo de teorias que ninguém mais acreditava ser real. Antes de descobrirmos se o plano de Elias realmente funcionou, aproveite para se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade de storytelling. Comente aqui embaixo de qual cidade ou estado você está assistindo este vídeo. Eu adoraria saber até onde nossas histórias estão chegando. A lógica de Elias era invisível aos olhos brutos, porque ele não combatia o frio. Ele gerenciava a energia de forma termodinâmica. Enquanto as lareiras comuns da vila funcionavam por convecção direta, onde 90% do calor escapava instantaneamente pela chaminé junto com a fumaça, o coração de pedra de Elias operava sob o princípio da massa térmica e da combustão completa. Ele projetou um sistema de dutos internos em zigue-zague, feitos de argila refratária e pedras de alta densidade, que forçavam a fumaça quente a percorrer um longo caminho antes de ser expelida. Nesse trajeto, a fumaça transferia sua energia térmica para a estrutura sólida da casa. O segredo não estava na altura das labaredas, mas na capacidade daquela massa central de absorver o calor e irradiá-lo lentamente por ondas infravermelhas, mantendo a temperatura constante por horas após a última brasa se apagar. Algo que o senso comum jamais compreenderia sem observar o resultado final. Além do conhecimento técnico sobre a inércia térmica, Elias aplicou uma observação profunda da natureza que aprendera observando as tocas das marmotas e o comportamento térmico do solo profundo. Ele entendia que o ar é um isolante precário quando está em movimento, mas a terra e a pedra são baterias naturais de energia. Ao enterrar a base de sua casa e usar camadas de isolamento orgânico, ele criou um envelope térmico que impedia a dissipação do calor para o ambiente externo. Ele instalou uma pequena entrada de ar externa ligada diretamente à base da fornalha, garantindo que o fogo tivesse oxigênio para queimar de forma eficiente, sem precisar jogar o ar já aquecido de dentro do cômodo. Era um raciocínio prático, baseado na eficiência. Em vez de gerar 10 vezes mais calor para compensar o que era perdido, ele focava em manter 100% do pouco calor que era gerado dentro da zona de habitação. O aprendizado passado com sua família de construtores navais também foi crucial, pois ele aplicou a técnica de calafetagem de cascos para tornar sua casa hermética, enquanto as casas tradicionais respiravam, um eufemismo para deixar o ar quente sair e o gelo entrar. A casa de Elias funcionava como um frasco selado. Ele sabia que a madeira se contrai no frio, criando fendas invisíveis. Por isso, usou a argila úmida e a resina para preencher cada junta, transformando a estrutura em um bloco monolítico de resistência térmica. Ele não precisava de troncos gigantescos de carvalho que queimavam rápido. Ele precisava de gravetos e pequenos pedaços de madeira que, queimados em alta temperatura dentro de sua câmara isolada, aqueceriam as pedras até que elas ficassem quase incandescentes em seu núcleo. Essa lógica oculta era sua aposta silenciosa contra a extinção, uma engenharia de sobrevivência que privilegiava a física em detrimento da força bruta. Os dias de preparação foram marcados por um trabalho braçal exaustivo que Elias realizava sob o manto da penumbra, longe dos olhos críticos da vila. Ele passava horas ajoelhado sobre o chão frio, moldando a argila cinzenta com as mãos nuas, até que a pele de seus dedos começasse a rachar pela umidade e pelo sereno. Cada pedra do rio era selecionada por seu peso e porosidade, sendo encaixada em uma geometria precisa que permitiria a expansão térmica sem rachar a estrutura externa. Ele construiu o que chamava de pulmão de pedra, um sistema de dutos que serpenteava por baixo do piso de terra batida antes de subir pela parede central. O ambiente interno da cabana estava um caos de lama e entulho, parecendo mais um canteiro de obras abandonado do que um refúgio.
Mas Elias via a ordem oculta naquele labirinto de minerais que crescia centímetro a centímetro. As dificuldades enfrentadas não eram apenas físicas, mas ambientais, já que a umidade da argila demorava a secar devido à queda brusca de temperatura lá fora. Elias precisou acender pequenas chamas controladas dentro da estrutura inacabada, usando o pouco calor para curar o material sem que ele quebrasse por choque térmico. Muitas vezes, ele passava a noite em claro, monitorando o fluxo de ar e ajustando a inclinação das pedras para garantir que a tiragem da fumaça fosse perfeita. Ele sacrificou seus próprios cobertores para envolver as seções mais críticas da fornalha durante o processo de secagem, dormindo apenas algumas horas por dia sobre um monte de palha seca. O isolamento era total, e o som constante do vento batendo contra as paredes seladas era o único lembrete de que o tempo estava se esgotando rapidamente para a conclusão de seu experimento. Pequenos sinais de que a teoria era sólida começaram a surgir na segunda semana de trabalho intenso. Após apagar uma pequena fogueira de gravetos que usara para secar a base, Elias notou que a estrutura de argila permanecia morna por mais de 6 horas, mesmo com a temperatura externa despencando para níveis perigosos. Ele colocou a palma da mão sobre o coração de pedra e sentiu uma vibração térmica suave, uma radiação que não queimava a pele, mas penetrava profundamente nos tecidos. Diferente das lareiras de seus vizinhos, que emitiam um calor agressivo e seco que desaparecia no momento em que a chama morria, sua invenção parecia ter vida própria, retendo a energia como um organismo vivo. Esse sucesso silencioso deu a ele o fôlego necessário para finalizar a cúpula e selar os últimos pontos de fuga de ar na estrutura da cabana. A decisão prática final foi a mais arriscada. Elias selou a chaminé principal, deixando apenas um pequeno orifício de saída de ar frio no topo, desafiando toda a arquitetura convencional da vila. Ele cobriu o telhado com camadas de turfa e neve, usando o próprio gelo como um isolante adicional, uma técnica que aprendera observando como as raízes das árvores sobreviviam sob o solo congelado. Quando terminou, sua casa parecia apenas um monte de terra e gelo sem vida no meio da brancura infinita de Kaelo. Por dentro, porém, ele havia criado uma biosfera isolada, onde cada caloria gerada seria aproveitada ao máximo. Com as mãos trêmulas de cansaço, ele empilhou os últimos gravetos na câmara de combustão, sabendo que dali em diante sua vida dependeria inteiramente da precisão daqueles cálculos e da integridade daquela massa de lama e pedra. A primeira tempestade real do grande ciclo chegou em uma terça-feira, trazendo consigo o temido vento de cristal, que uivava como um lobo ferido pelas frestas das montanhas. Na vila de Kaelo, o pânico foi imediato. As famílias se trancaram e as lareiras gigantescas foram alimentadas com fúria, consumindo em poucas horas o que deveria durar dias. O contraste era brutal. Enquanto as casas vizinhas soltavam labaredas altas e faíscas perigosas pelas chaminés largas, a cabana de Elias parecia morta, com apenas um fio de fumaça quase invisível subindo para o céu cinzento. Do lado de fora, a temperatura caiu para 35 graus abaixo de zero, transformando qualquer metal exposto em uma armadilha que arrancava a pele ao toque. Elias, no entanto, acendeu seu coração de pedra, usando apenas 3 pequenos troncos de bétula e um punhado de gravetos secos, fechando a pequena porta de ferro da fornalha logo em seguida. As condições adversas testaram a integridade física da estrutura de argila, que começou a estalar levemente sob a pressão do calor interno contra o frio externo. Elias sentou-se em seu banco de madeira, observando as paredes com o coração acelerado. Se a argila rachasse agora, o monóxido de carbono o mataria em minutos. Contudo, a engenharia de dutos em zigue-zague provou sua eficácia. A fumaça saía fria da chaminé, porque toda a sua energia havia sido capturada pelas pedras do rio. Enquanto os vizinhos precisavam acordar de hora em hora, tiritando de frio para repor lenha pesada em fogueiras que pareciam nunca satisfazer a fome do inverno, Elias sentiu uma onda de calor profunda
e silenciosa começara a emanar do centro da sala. O ar não estava seco ou enfumaçado. Era uma primavera artificial, constante e acolhedora, que permitia que ele respirasse sem o peso das camadas de pele de urso. A comparação implícita com o restante da vila tornou-se evidente quando Elias olhou pela pequena fresta de vidro duplo em sua janela selada. Ele viu vultos desesperados de lenhadores correndo entre os galpões de lenha e as casas, lutando contra o vento para carregar toras que pesavam o dobro devido ao gelo acumulado. Naquelas casas tradicionais, o calor subia e se perdia no teto alto, deixando os pés dos moradores congelados no chão de tábuas, enquanto o rosto ardia perto do fogo. Na casa de Elias, o fenômeno era o oposto. O calor subia do chão radiante e das paredes de pedra, criando uma bolha de conforto térmico que desafiava a física local. Ele dormiu a noite inteira, sem interrupções, enquanto a vila inteira travava uma guerra exaustiva contra a extinção, consumindo suas reservas de energia física e de combustível em uma velocidade alarmante. 2 semanas de tempestade ininterrupta transformaram a vila de Caelo em um cemitério de madeira e gelo. O pânico silencioso se instalou conforme as pilhas de lenha, que deveriam durar todo o inverno, minguavam a uma velocidade alarmante devido ao frio extremo que não dava trégua. O agravamento das condições climáticas forçou os homens a saírem em expedições suicidas para buscar madeira verde na floresta congelada, pois as reservas secas haviam acabado. O líder da vila, Garrick, viu sua montanha de carvalho ser reduzida a cinzas em apenas 10 dias, e o desespero começou a corroer a disciplina social. Homens que antes eram vizinhos amigáveis agora lutavam, fisicamente, por galhos caídos e restos de cercas, enquanto o gelo subia pelas paredes internas das casas comuns, transformando as habitações em cavernas de cristal onde o fogo já não vencia a umidade. As falhas no modelo tradicional de aquecimento tornaram-se sentenças de morte evidentes para qualquer observador atento. Nas casas de tetos altos, o ar quente subia e escapava pelas frestas superiores, enquanto o ar gelado do exterior era sugado para baixo, criando correntes de ar que apagavam as brasas e congelavam os pés dos moradores mesmo diante de chamas altas. A fumaça densa e tóxica, causada pela queima de madeira úmida e verde, começou a causar doenças respiratórias coletivas, deixando a vila fraca e sem fôlego para o trabalho braçal necessário. As pessoas estavam presas em um ciclo de rendimentos decrescentes. Quanto mais frio fazia, mais lenha queimavam, e quanto mais lenha queimavam, mais exaustos e doentes ficavam, reduzindo sua capacidade de buscar novos suprimentos. A força bruta, orgulho de Caelo, estava falhando miseravelmente diante da inércia térmica da natureza. Enquanto a vila sucumbia ao caos, o início da vantagem do protagonista começou a ser notado por aqueles que passavam perto de sua cabana. Elias mantinha sua rotina de forma quase insultuosa para o sofrimento alheio. Ele não saía para a floresta, não carregava machados e não participava das brigas por galhos secos. Sua pequena pilha de lenha de reserva permanecia intocada, coberta por uma camada de neve, que provava que nenhum tronco havia sido removido dali em dias. No entanto, sua chaminé continuava a emitir aquele fio de calor constante e quase invisível, um sinal de que algo muito diferente estava acontecendo dentro daquelas paredes de lama. A casa de Elias, antes motivo de piada, agora era um mistério sombrio que desafiava a realidade de privação que todos os outros enfrentavam. A tensão escalou quando um grupo de lenhadores, exaustos e com os rostos marcados pela geada, parou diante da janela de Elias durante o auge de uma nevasca noturna. Através do vidro duplo, que não acumulava gelo, eles viram uma cena que parecia vir de outro mundo ou de uma alucinação febril. Elias estava sentado calmamente à mesa, lendo um livro sob a luz de uma pequena lamparina, vestindo apenas uma túnica leve de linho. Não havia fumaça no ar, não havia o estalo violento de grandes troncos queimando e, o mais perturbador,
não havia o tremor de frio em seu corpo. O contraste entre o homem que brincava com lama e os guerreiros do machado, que estavam morrendo de frio, era tão violento que o ressentimento inicial começou a se transformar em uma curiosidade desesperada e carregada de medo. O verdadeiro teste de resistência chegou quando o suprimento de óleo das lamparinas da vila acabou e a lenha seca se tornou uma raridade absoluta. As famílias começaram a queimar os móveis de suas casas para não congelarem durante o sono, sacrificando mesas e cadeiras em lareiras ineficientes que devoravam a história das linhagens em questão de minutos. O frio começou a vencer a vontade humana. O desânimo tomou conta de Kaelo e o silêncio da morte parecia pairar sobre as ruas cobertas de neve. No entanto, na cabana de Elias, o coração de pedra estava em seu ápice de eficiência. As pedras do rio haviam atingido uma saturação térmica tal que ele só precisava de um punhado de gravetos a cada 12 horas para manter o ambiente em perfeitos 22 graus Celsius. A inteligência estratégica de Elias havia criado um santuário de abundância energética em meio ao colapso total da tradição. O ápice da crise climática ocorreu na noite do Vento Negro, quando as temperaturas despencaram a níveis que desafiavam os registros históricos da região. Na vila, o desastre era total. O ar estava tão frio que as chamas das lareiras abertas pareciam lutar para se manter acesas, combatidas por uma massa de ar gelado que descia pelas chaminés e transformava as salas em geladeiras enfumaçadas. O contraste claro entre o sucesso e o fracasso tornou-se uma questão de vida ou morte. Enquanto os vizinhos de Elias se amontoavam sob pilhas de peles úmidas, sentindo o hálito congelar dentro de casa, o protagonista permanecia em um ambiente de estabilidade térmica absoluta. A radiação de calor vinda das pedras do rio não dependia do vento ou da altura da chama. Era uma energia sólida e persistente que penetrava nas paredes e no solo, criando uma barreira invisível contra o abraço mortal do inverno. As consequências práticas da engenharia de Elias manifestaram-se na sua saúde e na preservação dos seus recursos. Enquanto o restante da vila de Kaelo estava fisicamente destruído pela exaustão e pela inalação de fumaça de madeira verde, Elias mantinha sua força e clareza mental. Ele não precisava lutar contra os elementos a cada hora. Sua solução estratégica permitia que ele vivesse e não apenas sobrevivesse. A economia de combustível era tão drástica que, com a quantidade de lenha que um morador comum queimava para aquecer uma única noite de geada, Elias conseguia manter sua cabana confortável por quase 2 semanas. O sistema que todos ridicularizaram como lama e entulho havia se provado a tecnologia mais avançada da região, operando com uma eficiência que a força bruta jamais poderia replicar. O momento da verdade aconteceu quando Garrick, o líder da vila e maior crítico de Elias, sentiu o gelo cobrir seus pés dentro da própria cama, mesmo com sua lareira monumental rugindo com os últimos restos de sua mobília. Desesperado, com o orgulho em frangalhos e a família tremendo de frio, ele abandonou sua mansão de madeira e cambaleou pela neve até a porta de Elias. Ao bater na madeira selada com resina, ele não esperava ser recebido por um homem em perigo, mas o que encontrou ao entrar foi um choque físico de realidade. O calor que o atingiu não era o bafo sufocante de um incêndio, mas uma carícia morna e profunda que parecia derreter o gelo em seus ossos instantaneamente. Não havia fumaça. Não havia estalo de madeira, apenas o silêncio vibrante de um sistema que funcionava em perfeita harmonia com a física. Ficou evidente para todos os presentes que Elias estava certo desde o primeiro dia de outono. A prova definitiva não estava em palavras ou argumentos, mas na temperatura estável das paredes de argila que emanavam conforto, mesmo sem uma chama visível no momento. O líder da vila, que antes zombava da brincadeira com lama, agora olhava para o coração de pedra
com uma reverência quase religiosa, percebendo que sua pilha de lenha gigante era uma ilusão de segurança. A inteligência prática de Elias havia vencido o consenso social. Ele havia transformado o material mais simples da terra em uma barreira intransponível contra o inverno mais severo do século. Naquela noite, a cabana de Elias deixou de ser a casa do louco para se tornar o único lugar seguro em todo o vale de Caelo. O segredo de Elias finalmente foi revelado da forma mais impactante possível. Se você está gostando dessa reviravolta, não esqueça de deixar seu like e comentar inteligência. Se você acredita que a estratégia sempre vence a força bruta, sua interação ajuda muito o canal a continuar trazendo narrativas como esta. A atmosfera na vila de Caelo mudou drasticamente na manhã seguinte ao vento negro, quando a notícia da sobrevivência confortável de Elias se espalhou como um rastilho de pólvora entre os sobreviventes exaustos. Onde antes havia zombaria e escárnio, agora surgia uma reverência silenciosa e um sentimento de culpa coletiva por terem isolado o único homem que possuía a resposta para a crise. Grupos de homens que antes se orgulhavam de seus machados, agora se aproximavam da cabana de Elias com passos hesitantes, não para criticar, mas para observar com olhos ávidos o segredo daquela estrutura de argila e pedra. O reconhecimento do erro foi público e doloroso. O líder Garrick, diante da Assembleia da Vila, admitiu que a força bruta que eles tanto veneravam quase os levou à extinção, enquanto a inteligência silenciosa de Elias os mantivera vivos. A mudança de percepção foi total. O louco da lama tornou-se subitamente o arquiteto da salvação. A busca por ajuda transformou a porta de Elias no novo centro de gravidade da comunidade, com vizinhos implorando para que ele lhes ensinasse como replicar o coração de pedra em suas próprias casas antes que a próxima frente fria chegasse. Elias não demonstrou rancor ou arrogância. Ele recebeu a todos com a mesma calma metódica que usara para construir seu refúgio, distribuindo diagramas e instruções práticas sobre a densidade das pedras e a mistura correta de argila. Houve uma corrida frenética, mas agora não era para a floresta em busca de lenha, e sim para o leito do rio em busca de massa térmica. A tentativa de cópia da solução tornou-se um esforço coletivo, onde os mais fortes agora usavam sua energia para carregar pedras pesadas sob a orientação técnica de Elias. A atitude em relação a ele mudou de desprezo para uma dependência respeitosa, transformando o protagonista no líder intelectual da vila. Essa reversão social não foi apenas superficial, mas uma mudança profunda nos valores fundamentais da cultura de Caelo, que passou a valorizar a observação sobre a agressividade. O isolamento de Elias foi substituído por uma integração constante, onde ele passou a ser consultado para cada nova construção ou reparo na vila. As pessoas começaram a reconhecer que a teimosia em seguir tradições quebradas era a verdadeira loucura, e não a busca por novos métodos baseados na lógica funcional. O prestígio que antes pertencia aos lenhadores mais produtivos, agora era direcionado aos que conseguiam otimizar recursos e entender os fluxos da natureza. Elias, o homem que quase foi expulso por preguiça, tornou-se o mentor de uma nova geração que aprendia, pela primeira vez, que a sobrevivência em um mundo hostil dependia muito mais da capacidade de pensar do que da força de golpear. Na primavera seguinte, a transformação da vila de Caelo ultrapassou as paredes das cabanas individuais e alterou a própria face da região. A adoção em massa do sistema de Elias pela comunidade gerou uma mudança sistêmica sem precedentes. A demanda por madeira de carvalho caiu drasticamente, permitindo que os homens, antes escravizados pelo machado, dedicassem seu tempo a outras atividades produtivas. Onde antes havia apenas o som de árvores caindo, agora surgiam oficinas de cerâmica, tecelagem e estudos agrícolas, pois a vila não precisava mais lutar 18 horas por dia apenas para não congelar. A eficiência térmica de Elias tornou-se o novo padrão arquitetônico, e a fama de Caelo como
A vila que domou o inverno espalhou-se por outros vales, atraindo viajantes e estudiosos que desejavam entender como uma pequena comunidade havia prosperado durante o pior ciclo de gelo do século. O reconhecimento externo não demorou a chegar, transformando o que era uma técnica de sobrevivência em um sistema de conhecimento exportável para todo o reino. Governantes de províncias vizinhas enviaram emissários para aprender a arte do coração de pedra, e Elias passou a liderar uma transformação no sistema de habitação de toda a região montanhosa. O impacto ambiental foi visível em poucos anos. As florestas próximas, que estavam à beira da exaustão por séculos de exploração predatória, começaram a se regenerar, trazendo de volta a fauna e equilibrando o ecossistema local. O que começou como uma tentativa desesperada de um homem subestimado de salvar a própria pele, acabou por redesenhar a relação entre a humanidade e o ambiente hostil, provando que a verdadeira evolução de um sistema não vem do aumento da força aplicada, mas da inteligência na gestão do que já se possui. A trajetória de Elias na vila de Caelo serve como um lembrete poderoso de que o esforço sem estratégia é muitas vezes apenas um desperdício de vida disfarçado de virtude. Em um mundo que frequentemente premia a ocupação constante e a força bruta, a história do coração de pedra demonstra que a observação e a inteligência prática são ferramentas de sobrevivência muito mais resilientes do que o mero enfrentamento direto. O conflito entre a tradição dos lenhadores e a inovação de Elias revela uma verdade universal. O verdadeiro progresso raramente vem de fazer mais do mesmo com mais intensidade, mas sim de questionar os fundamentos do que é considerado impossível. A adaptação inteligente não é um sinal de fraqueza ou falta de disposição para a luta, mas o ápice da evolução humana, onde a mente se torna o escudo mais forte contra as tempestades mais violentas. No fim das contas, a mensagem central desta narrativa é que observar é mais poderoso do que seguir cegamente o consenso e que a verdadeira genialidade reside na simplicidade funcional. Elias não inventou uma nova fonte de energia. Ele apenas parou de ignorar as leis da natureza que já estavam diante de todos. Sua vitória não foi apenas sobre o frio, mas sobre a inércia mental de uma comunidade que preferia morrer por tradição a viver por inovação. A história nos ensina que quando o grande inverno da vida chegar, seja ele uma crise econômica, social ou pessoal, não serão necessariamente os mais fortes ou os que gritam mais alto que prevalecerão, mas sim aqueles que, como Elias, souberam construir um abrigo interno baseado na lógica, na paciência e na coragem de serem vistos como loucos até que a prova definitiva os torne mestres. Elias provou que o conhecimento é o calor que nunca se apaga. Se essa história inspirou você a olhar para os seus problemas de um jeito diferente, inscreva-se no canal para mais narrativas de superação e estratégia. Comente: eu sou Elias. Se você também prefere usar a cabeça antes de usar os braços. Nos vemos no próximo roteiro.